Amados, boa noite, boa noite. Estamos já há 144 domingos junto com a Amélia Rodrigues, Divaldo e Jesus. Não é uma bênção? Então, nós queremos... Oi, Marcos, meu amor, boa noite. Nós queremos abraçar a Judite de coração. E me desculpe que eu não tenho podido sair de casa, mas primeira família, né, Judite? Parabéns pela sua fala de hoje. E na realidade, a Amélia tem razão, né, Judite? A vinda do Cristo é muito importante. A presença dele é uma fonte de verdade positiva, o sol que resplandece, a luz do mundo, o sal da terra, não é? Então, amada, parabéns. Gostei, viu? E nós hoje estamos aqui já com um texto lindo da Amélia, O Senhor dos Espíritos. Interessante que estamos nos aproximando do Natal e é sempre bom rememorar o nascimento da luz do mundo, né? O Senhor dos Espíritos que está aqui. E aí, com determinação nossa, boa vontade, amor no coração, nós vamos tentando trilhar o caminho que ele traçou. Porque ele é um mestre inconfundível. E agora, que Jesus abençoe você, abençoe os seus familiares, abençoe o seu lar, o seu trabalho, tudo que te cerca, suas escolhas, seus pensamentos, suas prosas, suas amizades, tudo lindo. Com ele, vamos progredindo. Então, do livro Trigo de Deus, nós vamos para a lição 19. E essa lição, O Senhor dos Espíritos. Sempre eu digo para vocês que a minha admiração pela Amélia Rodrigues é muito grande, porque este texto que vamos comentar hoje... Oi, Mauro, meu amor, boa noite, querido, boa noite. Que Jesus abençoe você, sua família, todo mundo. Esse texto, O Senhor dos Espíritos, a Amélia vai em busca da fala de Jesus em dois evangelistas, não, um só, em Mateus. Ela vai em Mateus, no capítulo... Oi, e agora? O que está acontecendo aqui? Relou de alguma coisa. Um minutinho só. Relou em alguma coisa, acontece isso. Ela vai em Mateus, no capítulo 15, de 8 a 14, onde Jesus fala sobre o servo ou a tradição dos fariseus, os costumes daquela época. Amélia foi lá. Espírito, hein, gente? Espírito. E também ela vai em Mateus, para fazer o texto da noite, no capítulo 15, do versículo 21 a 28, a cura
da filha da cananeia. Então você vai percebendo cada vez mais, eu vou alertando, que não é uma coisa aleatória que a Amélia faz e o Divaldo psicografa. Não é. É uma coisa precisa, que está tirado aqui. Veja bem, e eu gosto do Novo Testamento. A cura da filha de uma cananeia, está aqui, eu não vou ler inteiro, não, porque está no texto. E está também a tradição dos fariseus, que vocês sabem que Jesus era perseguidíssimo. Foram 3 anos de suplício absoluto, não? Mas ele aqui, nessa parábola, ele também, Amélia aproveita essa fala, a tradição dos fariseus, nesse texto da noite. Eu gosto disso, por quê? Porque é necessário conhecer aqui, lá e lá e lá. Então vamos agora ao texto da Amélia. O Senhor dos Espíritos. Quem é o Senhor dos Espíritos? Jesus. Celso, boa noite, meu filho, tudo bem? Ana Lopes, oi filha, tudo bem? A chuva não chegou aqui, viu filha? Graças a Deus, tá? Tudo bem, amada. Então vamos lá. A Amélia diz: quando o mundo conhecido situava-se praticamente às margens do Mediterrâneo, a Fenícia celebrizou-se sobretudo pela sua privilegiada posição geográfica, notando-se 2 colônias importantes, 2, Tiro e Sidom, 2. Aí, Tiro foi fundada mais ou menos 3.000 anos antes de Cristo, entende? E Tiro hoje é uma cidade localizada no Líbano, chamado Sur. Quer dizer, conquistas e conquistas e conquistas e perdas e invasões, tá? Mas está lá, a cidadezinha de Tiro, que nós vamos precisar dela no texto. A outra cidade é Sidom. Sidom, ela apareceu há 2.000 anos antes de Cristo, numa ilha também da Fenícia. E era muito importante no mar Mediterrâneo e teve também suas invasões pelos filisteus, pelos assírios e assim por diante. Sobreviveu. Atualmente, Sidom pertence ao Líbano com o nome de Saida. Saida. Não tem tanta importância, certo? Então nós vamos nos fixar, a Amélia vai nos trazer para essas 2 cidades, Tiro e Sidom, onde Jesus caminhou. A gente nem sonha o tanto que esse homem andou. Quando a gente estava no ginásio, há muito tempo, não? A gente estudava os fenícios, grandes navegantes, conquistadores, não é? Mas, olha, a Amélia vai em busca no Novo Testamento. E aí pega a cidade de Tiro e Sidom, que existem até hoje. Vamos aí agradecendo a presença da Marta Moura. Oi, linda, boa noite. Cleuzinha maravilhosa. Doralice Nardini, boa noite. Lise Antonelli Santesso. Eu fico assim um pouco... Não é triste, não. Eu queria o domingo no centro, mas eu preciso fazer companhia para o meu marido. 90 anos, não? Eu estando aqui, tá bom,
tá certo? E a gente vai proseando dessas coisas lindas. E aí, então, a Amélia já mostrou para nós da onde ela tirou e o foco, Tiro e Sidom. Por quê? Jesus passou por aí, divulgando a boa nova. E interessante que o Evangelho é a nossa fortaleza. O Evangelho vai nos dando força para continuarmos, gente. Não é fácil. Não é fácil. Eu sei. E vocês vejam bem o que aconteceu com esse furacão, com toda essa destruição da cidade, famílias desesperadas. E aqui nós estamos bem, felizes. Mas Deus vê tudo, vê a necessidade de evolução do planeta. Deixa para lá, estudo da sexta-feira. Vamos então com a Amélia. Mais de uma vez, o Evangelho refere-se às bandas de Tiro e Sidom, que Jesus maravilhoso percorreu nas suas contínuas peregrinações de expansão do reino de Deus, divulgando a boa nova. O meu reino não é desse mundo. Ele trouxe essa mensagem fantástica da continuidade da vida. Temos que ter, sim. Ontem, o Douglas falando texto da Joana, ninguém é vedado e proibido de não ter uma boa casa, um bom carro, uma boa alimentação. Mas o mais importante é a transformação moral, é a mudança, é o alimento da alma. É isso que é importante, não? Então vamos lá. E aí, Tiro e Sidom, por serem terras estrangeiras, os judeus as tinham como gentias, não lhe merecendo os seus filhos qualquer consideração. Então, judeu não dava confiança para Tiro, Sidom, não queria saber. Mas o mestre terminara como de hábito um dos seus sermões e as advertências verberavam a conduta farisaica. Ele, sem querer, querendo, mexia com o contexto dos fariseus, entende? Difícil para eles aceitarem a boa nova. Vamos ver lá. Um exemplo claro de Saulo. Saulo era judeu, tinha o poder religioso, não, do Sinédrio, tinha o poder político e ele não aceitava nada do que se falasse da boa nova. Então fica difícil as pessoas entenderem hoje, achando que Jesus foi crucificado por causa dos romanos. Não é nada disso. É uma coisa longa, é um processo longo que temos que ter conhecimento disso. Então, os judeus não queriam saber de nada das duas cidades, Tiro e Sidom, porque achavam que eles eram gentios. O que é isso? Não acreditava na Torá, não seguia direitinho a Torá, então tinha lá a sua forma de viver espiritualmente e por isso era odiado. E você lembra bem que Saulo era tão rigoroso com isso que ele
Oi, Kátia, boa noite, meu amor, boa noite. Domingo estamos aí. Joana Lem, boa noite, querida, boa noite. Então, Saulo, que ele perde Abigail, a sua noiva cristã, mas persegue o Ananias, que era o que monitorava, orientava Abigail. Muito bem. E ele, antes disso, tão cruel, seguia rigorosamente a Torá e os ensinamentos proféticos, que quando ele ouviu Estevão na casa do caminho pregando, questionou. E aí, o que acontece? Prende o Estevão. E o Estevão declarou-se cristão, seguidor do Cristo, que já tinha sido crucificado. E aí, mata o Estevão, a pedrada no pátio do Sinédrio. Você entende? Como que eles achavam que fazendo isso agradava a Deus. Olha que interessante. Era a crença deles. Até que ele Saulo vai nas portas, vai em Damasco buscar o Ananias, porque era a criatura que orientava sua noiva Abigail do ponto de vista da Boa Nova. E Jesus, maravilhoso, materializa. Saulo, Saulo, por que me persegues? Ficou cego. Todos correram. Ele ficou louco. E aí, eles vai num lugarzinho lá, uma pensão. Aparece o Ananias, cura o olho dele. E o que ele faz? Vai para o deserto, fica 3 anos estudando, meditando, o que é isso, e agora. E se torna praticamente o 13º apóstolo de Jesus, o grande Paulo de Tarso. Então vocês vão vendo, não é fácil essa mudança que Jesus veio trazer, falar do reino de Deus, falar do reino espiritual, falar da necessidade da nossa transformação moral. Vamos deixar tudo, absolutamente tudo, e levar o quê? As boas ações. Aquilo que o nosso coração fez, desejou, tarará, tarará. E vocês percebem que é isso que a Amélia vem fortalecendo com esse livro Trigo de Deus. E eu achei interessante que a série são 11 livros. E o último que o Divaldo psicografou chama O Essencial. Quem que é o essencial? Jesus. Por isso que a gente tem que falar. Então vamos em frente. Então, aí estamos vendo que os judeus não queriam saber dessas 2 cidades. Tudo bem. Achavam, não tinham consideração. O mestre terminara como de hábito um dos seus sermões, e as advertências que ele fazia mexia com os fariseus. Quando ele diz assim, o meu reino não é desse mundo, já mexia com eles, porque eles eram extremamente materialistas. Os sacerdotes extremamente, Anás e Caifás, extremamente materialista. Há muitas moradas na casa de meu pai. Como? Falar um negócio desse? Não, já achavam, sei lá, que morria e ia para onde? Entende? Porque eu não estudei a Torá. Então as falas de Jesus, e essa, perdoar, gente, é difícil. Mas não 7 vezes, mas 70 vezes 7. E aí, aqui,
Não, os fariseus, olho por olho, dente por dente. Você fez, você vai pagar. Você fez, você vai pagar. Já com Jesus não é assim. Então, você vê, Jesus sempre na sua fala cutucava os fariseus e ele se encolhia porque tinha que tomar cuidado, completamente perseguido. Vamos embora. E dessa forma, Jesus, com as suas falas, ele admoestava, ou chamava a atenção dos hipócritas. Você veja bem, o Nicodemos era do Sinédrio, Nicodemos. Mas para conversar com Jesus, ele vai escondido à noite. Olha a hipocrisia onde está. E pergunta para Jesus: você está falando que a criatura, para evoluir, tem que nascer de novo? Mas como é que vai entrar dentro da barriga da mãe? Só foi se esclarecer à noite, escondido de todos. A hipocrisia era muito grande. Fala uma coisa na frente, faz outra por fora. Então Jesus alertava os hipócritas quanto ao comportamento, porque ele, Jesus, estava em Jerusalém para ser visitado, interrogado, acudir as criaturas, como ele fez durante o seu ministério. Então, e ela diz, ainda hoje eles permanecem no contexto social, os fariseus, afligindo e zombando dos homens nobres e dos seus ideais. É que a gente não tem contato, mas naturalmente na região deles, entendeu? Quer dizer, o cristão não é tão bem visto pelos palestinos, pelo aquele povo lá, não. Tanto é que eu já conversei com vocês numa prosa que o Chico estava na casa da Nena Galves e estava tomando café e ela chegou e ele estava chorando, Chico, querido. E ela, por que você está chorando? Ah, minha irmã, você não sabe. Emmanuel esteve aqui e disse que eu não vou reencarnar no Brasil. Ele queria o Brasil, que ele veio, fortaleceu o espiritismo de uma forma fantástica. Não teve igual. E aí, o que disse Emmanuel para você? Ele disse que eu vou reencarnar na Palestina. Por quê? Para falar do Consolador, para falar que a vida continua, para falar da prática da caridade, tudo isso daí, gente. Os mecanismos que Deus usa são maravilhosos. Não vai acontecer o que nós queremos. Eu queria reencarnar em Bitinga e continuar tudo que eu comecei a fazer. Mas eu não sei, não vai ser assim. Deus é que sabe onde é que, se passando um período de adaptação, onde é que nós vamos estar. Cada um que está aqui comigo hoje vai acontecer isso. Rose Cantarim, maravilhosa, boa noite, meu amor. Então, você vai vendo que Jesus dava um jeitinho de trabalhar os hipócritas. E ainda hoje acontece isso. Ninguém lhes escapa amor da cidade ou foge da sua gratuita perseguição. Quer dizer, os judeus perseguem ainda os cristãos. Perseguem. Por que esse desconforto de Palestina, Hamas, tudo? Veja, se fossem cristãos, não acontecia isso. Porque fazei ao semelhante, eu gostaria que fizesse para você.
estaria tudo na paz. Não, não entende essa fala ainda. E aí, Amélia diz: os homens menores não perdoam os gênios, os santos, os heróis, os grandes homens que se lhes tornam inacessíveis. Quer dizer, esse povo não entende. Imagina, de um Chico Xavier, de um Divaldo Franco, de uma Irmã Dulce, de uma Teresa de Calcutá. Acho que fala, são tudo tonto. Entende? Por quê? Porque a ótica é totalmente materialista. Nós estamos no 6º livro e vem sempre esclarecendo isso. Que bênção que nós estamos reencarnados no Brasil. Por quê? O Brasil é o coração do mundo, a pátria do Evangelho. Mas será com tanta confusão? Tem tantas criaturas do bem, tem tantos acolhimentos às crianças, aos idosos, aos doentes. Olha agora, naquela região de Bonito, não sei o nome inteiro da cidade, que tinha 14 mil habitantes e o furacão acabou com tudo, você viu o desespero. Se você perder um anel, você fica triste. Se você perder uma casa, ou tudo, o carro, tudo, vai ficar. Mas entra a solidariedade. Aquele velho da Havan, ele já está mandando cobertor, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. O Brasil é solidário. O Brasil é de pessoas, são pessoas maravilhosas. Você, na sua cidade, uns de fora aqui, vai percebendo. Tem movimentos das ONGs que é fantástico. Eu vejo pela nossa cidade, Ibitinga, por exemplo, no mês de... nós estamos em novembro. No mês de outubro, 79 andarilhos tomaram banho na Casa da Sopa, na Associação Filantrópica Espírita de Ibitinga, pegaram roupa limpa, saíram bonitinho. Mais de 400 pessoas se alimentaram todo dia. Então você vai vendo assim, é solidariedade, é amor ao próximo, cesta básica, auxílio, etc, etc. O Brasil é isso, entende? É isso. E nós, olha, todos nós sabemos que nós somos as varas da videira. Jesus é a videira. Deus é o Criador. Veja bem, se nós somos as varas da videira, nós temos que nos concatenar com Ele, com os ensinamentos dEle, com a fala dEle. É difícil, não é fácil. Não é fácil. É quando você convive com pessoas e outras, não é fácil. Entende? Mas já tem um pouco de conhecimento e que nós temos que prestar conta na hora da mudança para a pátria espiritual. Sim. E aí não adianta, claro, não fizemos tudo às vezes que nos propusemos, não. Deixamos alguma coisa de lado, por comodismo, por preguiça, por falta de paciência, entende? É assim. E porque sabemos que as leis morais estão na consciência. E que somos partículas, e temos partículas divinas, nós somos criaturas de Deus. E Jesus foi claro. Eu não sei se o Douglas falou ontem, que eu peguei um pouco só. Ele disse: sois deuses, podereis fazer mais coisa que eu faço. Jesus falou isso, gente.
Então, a gente vai vendo aqui que as criaturas simplesinha, vivendo só a materialidade, não suportam o Santo Agostinho, não suporta a fala de um Bezerra de Menezes. Não, para quê? Isso não, entende? Que é só materialidade. Mas pensam que são inacessíveis, mas não. Chega uma hora que a ficha cai e ocorre a mudança. Oi, Estela, linda, aí de Jundiaí, linda, maravilhosa, boa noite, amor. Então, ela continua assim, não, os poderes, não, quer dizer, essas criaturas menores que não aceitam os gênios, santos, heróis, os que são bons, não podendo alcançar o nível que estão, por falta de inteireza espiritual, porque estão na infância espiritual, tentam dificultar a marcha de quem quer prosseguir. E não é verdade? Claro que é verdade. Quantos empecilhos pelo caminho? No começo do Espiritismo, em Bitinga, eu ia com meu pai e minha mãe numa sessão numa casa que não tinha centro ainda. A polícia dava atrás, ia atrás, porque falava que era feitiçaria, não sei o que lá, não sei o que lá. E para registrar o Centro Espírita Francisco de Assis, Amor e Caridade de Bitinga, em 1929, tem a chancela do delegado. Está no livro de ata. Então você percebe que dificuldade tinha. Mas o que é o Espiritismo? Ele só ensina a amar, instruir e caridade. Tá bom. Agora, ser espírita dá até, como é que eu falo, ibope para você. Vende fiado para você, porque você tem credibilidade. Você é um cristão. Então você vai vendo aqui, Amélia é capciosa, não os podendo alcançar por faltar-lhe a inteireza espiritual, essas criaturas tentam dificultar a marcha, azucrinando com inveja, ciúmes, mesquinhez. E que tristeza! A inveja é um horror. Outro dia, conversando com uma criatura maravilhosa, eu sinto que estão com inveja porque eu fui escolhido para Paraninfo. Escuta, não é? Fica calmo. Por quê? Não é todo mundo que gosta da gente. Não é, gente. Mas não porque você está alfinetando, porque você... A pessoa até gostaria de ser o que você está fazendo. A inveja, o ciúme, entende? Então, faz com que a criatura fique embrutecida. E você pode notar isso mesmo nas famílias. Os filhos que reencarnam não são amores do passado entre eles, não. Às vezes vem um filho que é um amor do passado, uma bênção, mas vem um que a gente atrapalhou e agora, e entre eles aquela coisa. Existe. A problemática da reencarnação mostra isso. Isso em família, quanto mais por aí afora. Tem que ter Jesus no coração e caminhar para frente. Não interessa se o outro não gostou, se o outro está com raiva, se o outro está com inveja, se o outro está com ciúme. Vai para frente. Vai para frente. Segura na mão de Deus e vai. Muito bem. Então, Amélia continua. Jesus sofreu reiteradas vezes, mas de uma forma brutal. Vocês lembram
em prosas passadas, quando Jesus curou o Lázaro. Aí chega o fariseu, mas escuta, você fez isso, todo mundo contente, o Lázaro saiu para contente, mas você fez isso? Mas hoje é sábado. Sábado, na Torá, não é para trabalhar, é só para adorar a Deus. Jesus não podia falar assim, eu faço, não faço. Ele só falou, achou uma saída. O meu Pai, que é Deus, trabalha até hoje e eu também. Pronto. Aí eles ficaram sem argumento. Olha você vê que coisa. Eles não davam sossego para nada. Lembra da moeda? Você acha justo pagar impostos para César? Onde já se viu? Se ele falasse justo, vai ser crucificado por isso. Não é justo? Os romanos prendem. O que faz? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Olha só, Jesus tinha todas as saídas para essa colocação. Então, naquele tempo, Jesus encerrara as suas falas repetindo Isaías. E aonde está? Em Mateus, a fala do Isaías, que a gente foi ver aqui na tradução do Novo Testamento do Haroldo Dutra. Então, diz assim, o Isaías fala, esse povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. É vão o culto que me prestam, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Não tinha nada de ver com espiritualidade. O Isaías está falando. E Jesus citando, ele conhecia Isaías. Ele conhecia os profetas, entende? Aí, Jesus deixou todo mundo atônito, a multidão, e saiu a ensinar isso. As frases ricas de luz eram enunciadas com a melodia que facultava a sua memorização. Tinha que falar de uma forma que ficasse na memória daquele povo. Aí ele falava por parábolas, o óbolo da viúva, etc, etc, né? Então, está contando aqui. Aí ela diz assim, a mensagem de Jesus era, gente, a mensagem de vida. Vida em abundância. Mas mesmo estando doente, claro, vida espiritual. Não vai morrer, morre o físico. Então, é importante. E aí, a essa fala, escutai ele e tratai de compreender. Bonito, hein? Não é aquilo que entra pela boca que torna o homem impuro, mas o que lhe sai da boca. Olha para nós que frase fantástica. Se você tiver que fazer para nós falar um desagrado para alguém, fica quieto, porque magoa. Então, porque o que você come faz mal, sim, mas o que você fala é pior. Você pode deixar uma pessoa para baixo, sem vontade de viver, sem vontade de prosseguir, sem vontade de auxiliar com as crianças ou os velhos. Você entendeu? Você é tonto, onde você viu, vai descansar. Você já fez sua parte. Não pode, não pode. De jeito nenhum. Lembrando sempre, Paulo, Pedro, trabalhar mesmo que seja com os joelhos desconjuntados. O que é isso? Então tá aqui. Não é aquilo que entra pela boca do homem que o torna impuro, mas o que sai.
Você faz horrores falando o que não deve, maltratando, falando para uma criança, você não vai aprender, você não presta mesmo. Não pode, não pode. Vocês estão vendo como a Amélia é linda para passar o que nós precisamos hoje. Às vezes, olha só, uma coisa simples. Toca a campainha no meu escritório aqui no fundo. O marido não escuta. Uma vez, 2 vezes, vem entregar um remédio. Aí eu tenho que sair aqui com dor no joelho lá. Eu vou falar para ele, puxa vida, você não escutou? Não. Tocou campainha, bem, tocou, marido, mas eu não ouvi, não tem importância. É isso que nós temos que fazer no nosso dia a dia com as pessoas com as quais convivemos. Porque depois que passar, não adianta chorar. O leite derramado. É a Amélia, cada lição de domingo, ela nos chama atenção para alguma coisa. Aqui está uma. Aí, ela continua. E porque Jesus fosse informado que os fariseus haviam ficado indignados com a sua palavra e liberdade, ele prosseguiu. Porque com a Boa Nova, gente, a pessoa era livre. Então, para acudir um leproso, era um ritual tremendo. Tinha que ficar numa caverna e você pôr a comida numa cesta, descer numa corda, a pessoa catava a comida e lá morria, pronto, acabou. Entende? Com Jesus, não. O leproso morava na casa do caminho, na casa de Simão Pedro. É o livro que eu estou lendo do Sergito. Então você vai vendo a mudança que existe. E aí, Jesus fala, toda planta que não haja sido cultivada por meu Pai Celeste será arrancada. Deixai-os, quer dizer, os que estão falando mal, são cegos a conduzirem outros cegos. Ora, um cego guiando outro cego vão cair no abismo. Que recado é esse para nós? Nós não podemos dar confiança. Se você faz um bom trajeto, o resto pouco importa. É aqui. Por quê? Você é a planta boa. Você é o bem. Você é a luz. Então você é o cristão. É o galho da videira. Agora, se tem crítica, deixa quieto. Até entre os familiares. Você vai de novo, né, no centro? Você vai de novo rezar? Então, vem aí. Aí a Amélia continua. Vocês veem quanta coisa tira para nós, para o nosso dia a dia, gente. E a Amélia diz, é o coração o lugar de onde procedem os sentimentos do homem, o que os tornam bons e ditosos. É aqui. É o emocional, desculpa. O alimento que percorre o aparelho digestivo não tem interferência moral. Lógico que não. Não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca do homem que pode atrapalhar as pessoas. Ela está aqui falando. A gula, claro que não pode. A prevaricação, o crime, não decorrem do tipo de alimentação usada, não, mas dos valores morais do homem. Aí você liga com o que eu já venho estudando ao longo do tempo, não? Ninguém come sozinho, ninguém bebe sozinho, ninguém se droga sozinho, ninguém trai sozinho, porque o pensamento captou isso
e assessorado pelas sombras. Está aqui, está aqui. Decorrem, não é da alimentação, não, dos valores morais da criatura, ó, o pensamento. São eles que tornam impura a criatura. E quando ela tem essa faceta e é assessorado pelas sombras, aí não tem que segura. Acaba com a família, acaba se suicidando, acaba matando o outro. É isso aí. Então, as explicações é para o nosso dia a dia. Aí, Amélia diz: lavar as mãos, atender aos deveres externos, são cuidados sociais, de higiene, de saúde, mas não é de comportamento, elevação espiritual. Porque é costume do fariseu, era costume, lavar a mão, lavar a mão, lavar a mão. Não é isso, não é isso. Isso não conduz à elevação. O que conduz à elevação espiritual, gente? O que nós sabemos. Amar incondicionalmente, perdoar, praticar o bem, caridade incondicional, acudir, atender, eu não sei, tem tanta coisa. Sair do comodismo, etc. Então, essa parte é linda. Dali, retirando-se de Tiro e Sidom, Jesus, aliás, nesse local, ele partiu com os discípulos para os lados de Tiro e Sidom, aquelas duas cidadezinhas, não? E aí, vendo-o, uma mulher cananeia que viera daquela região começou a gritar: tem piedade de mim, Senhor, filho de Davi, minha filha está cruelmente atormentada por um demônio. Mas ele não respondeu uma palavra. Olha, você veja bem que naquela época já se falava em obsessão, o que o Espiritismo trabalha normal agora, depois de Allan Kardec. Sim, não podia falar. Em outras religiões isso não existe. É o demônio, é o capeta, sei lá. Não, são espíritos inferiores que perseguem a pessoa, porque ela mantém, orar. Aquele que é mau não quer ficar perto. Sai. Então, essa mulher gritava. E aí, Jesus, um psicólogo profundo, conhecedor da alma humana em detalhes, aguardou os acontecimentos. Ele sabia da impaciência da mulher, da irritabilidade dos apóstolos, que não quer saber, queria Jesus só para ele, não? E aí, logo, eles começaram a falar: ah, mestre, despacha essa mulher, porque ela, com seus gritos, está nos atrapalhando. Jesus, amorosamente compassivo: eu, olha que lindo, não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aquela fala: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Quando tem algum problema no educandário, eu lembro dessa frase. Não vai ter só coisa bonitinha, não. Vamos lá. E aí, então, Jesus disse: eu fui enviado às ovelhas perdidas. E a mulher, exausta, gritava: socorre-me, Senhor, a minha filha está endemoniada, obsediada. E ela não me ouve, é uma loucura. E o coração e a alma dilacerados defrontavam a esperança e a fé. Ela acreditava que ele ia fazer alguma coisa. Ele sabia, ela sabia que ele curaria sua filha. Ela dizia, os sentimentos de mãe parece que adivinhava. Ela esqueceu dela mesma,
dos escrúpulos, encorajou-se e continuou gritando e falando: meu Deus! E aí, Jesus conversando com os discípulos que estavam bravos, Jesus disse: não é justo que se tome o pão dos filhos para lançar aos cachorros. Quer dizer, vamos primeiro cuidar dos filhos, depois dos animais. Muito bem. Aí a mulher disse: é verdade, Senhor, isso é verdade. Mas até os cachorros comem as migalhas que caem da boca dos seus donos. E ela, desesperada, continuou. Aí Jesus então respondeu: ó mulher, grande é a tua fé. Faça-se como desejas. E uma aragem branda perpassou no ar morno e agitou os cabelos do mestre. A mulher cananeia se levantou e tinha os olhos nublados de tanto chorar. Reconhecimento e amor eram a melodia que lhe fascinava o íntimo. A criança não estava com ela, estava na casa dela. Mas ela desesperada. Alguém vai me ajudar. A palavra estava estrangulada na garganta. E ela agradeceu, beijou a roupa de Jesus, os pés de Jesus, e saiu correndo e foi para o lar. E ela chega lá. E aquela filha que antes estava subjugada por um espírito cruel, que fazia a menina bater a cabeça na parede, se jogar no chão, buscar o suicídio, agredia, grudava na garganta da mãe. Quando a mãe chega, a menina vem recebê-la com um abraço. E a partir desse instante, narra a testemunha evangélica, a filha dela achou-se curada. Por isso que Jesus, o texto é o Senhor dos Espíritos. Não era só curar o cego de Jericó, o paralítico de Cafarnaum, aqueles 10 leprosos. Não. Era o processo também de desobsessão. Por isso que ele é chamado Senhor dos Espíritos. E é por isso que ele disse, e nós temos que entender: eu vos enviarei o Consolador prometido. Quem é o Consolador? O Espiritismo. É a religião, a ciência, a filosofia que trabalha essa parte. Quando o psicólogo dá conta, quando o psiquiatra dá conta, o centro espírita, claro, entende? Então, ele era o Senhor dos Espíritos. E aí, Amélia continua: o poder de Jesus é a força do seu amor. A nossa também. A partir do momento que amamos, tudo dá certo, gente. As doenças vão amenizando, as crianças vão se acalmando, os velhos vão sendo acudidos, tudo tem sua hora, tudo tem seu momento. Você, da nossa família aqui, é só um instrumento, eu também, um instrumento na mão de Deus para executar dessas coisas. Basta ter um tino. Aconteceu? Acorde, faz, vai. O poder de Jesus é a força do seu amor, e o nosso também. Os mentores nobres obedecem a Jesus. Claro, trabalham em conjunto. Falanges maravilhosas. Sabemos que a Amélia Rodrigues trabalha com a Joana de Ângeles. A Joana que falou: faz essa série.
Entende? A gente tem que esclarecer. E aí, a Amélia diz, Jesus deseja que os servidores abnegados atendam-no prestimosos. Mas não é ficar, tô com Jesus lindo aqui, vou acender uma vela, não é isso. Essa abnegação que ele quer é para com o próximo. A caridade. Tantos precisam, ou de roupa, ou de alimento, ou de remédio, ou da palavra, ou do olhar. Gente, Jesus pede isso. Nós somos seus servidores e vamos atendê-lo. Amélia impõe aqui. Jesus dilata a sua vontade e altera a estrutura dos seres, as circunstâncias vigentes, os eventos, é tudo. Por que uma pessoa sara de câncer e a outra não? Por que consegue fundar uma ONG e ela permanece como é a Associação Filantrópica Espírita, a mais velha de Bexiga, 60 anos, ainda pessoa comendo todo dia, então de comer, tomando banho, pegando roupa, cortando cabelo, levando cesta básica. Por quê? Entende? Porque tem pessoas aqui abnegadas e também, presta bem atenção, fico pensando isso também. É fácil botar uma prosa com vocês aqui agora, mas o mais importante é ir lá na casa da sopa, descascar legumes, picar os legumes, não é muita coisa não. Ou ir na sala de costura, costurar com o pessoal, ou ir no educandário dar uma aula assim, ou ir lá no lar dos idosos e botar um filme para eles. Gente, tem 1000 coisas para fazer. Isso aqui que eu estou fazendo até que é fácil. É lindo, é gostoso, porque quem lucra sou eu. Fico aprendendo mais. E a energia que rola é inigualável. Neise, linda, São Paulo, boa noite. A Estela de novo falando boa noite. Entende? Veja bem, quantos benefícios dessas coisas nós aurimos. Porque se não for assim, vem o desespero, vem a preguiça, vem a tristeza. Mas eu vou morrer logo, o que adianta? Você entende? Como é tudo tão lindo, maravilhoso, divino, luminoso. Né, Kátia? Kátia Somisse, minha amada. Quanta coisa, né, Kátia? Você entende o que eu estou falando? Então, Jesus dilata a sua vontade para você fazer mais alguma coisa. Vai sair do mesmismo. Para de ficar no comodismo. O que mais? Altera a estrutura dos seres. Gente, como é que sara? Nesse furacão que teve, gente, uma criança ficou pendurada num saco, um bercinho, sei lá, na árvore, viva, respirando sossegadinha. Por que ela ficou? Por que os outros morrem e essa criança sarou? Tá ali bonitinha. Porque Deus quer. É isso aqui. É isso aqui. A gente precisa voltar um pouco e focar essas colocações, não? E aí ela termina assim: Jesus é o Senhor dos Espíritos que lhe se submetem à sua vontade. Ele sai dele. Que lindo, não é? Que bom que estamos vendo dessas prosas tão maravilhosas. Amores,
Amanhã vai estar conosco a Rosileine Silqueira e ela vai falar um tema lindo: apacenta as minhas ovelhas. Ela é de Matão, uma graça de pessoa. Vamos orar. Primeiro, muito obrigado de você estar comigo, tá bom? Muito obrigado. É o meu oxigênio, sabia? É o meu oxigênio. E amanhã vou estar com a tocha. Vamos lá. Deus, soberanamente bom e justo. Jesus, isso aqui, isso aqui, tudo que vimos, um mestre, um médico, o companheiro de todas as horas, Espírito protetor de cada um da nossa família, benfeitores espirituais amados, maravilhosos, trabalhadores incansáveis, amados, sempre agradecemos. Primeiro, obrigado por tudo que nos tem concedido, o dom da vida, essa reencarnação, olha que bênção, esta oportunidade. Obrigado. Obrigado também pelo lar que fizemos. Obrigado pela família. A família, o primeiro templo, a família. Obrigado. Obrigado pelo trabalho, o ganha-pão. Obrigado pelas pessoas que nos cercam. Mas nós, espíritas, obrigado por essa doutrina que esclarece, ilumina, consola, fortalece, nos torna melhor. Lógico, basta que botemos em prática. Então, agora, pense em você. Pense em você. Peça alguma coisa que está atravessado na sua garganta, o que você quer mudar, você quer melhorar, o que você quer curar, peça enquanto oramos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino de amor. Seja feita a tua vontade, meu Pai, assim na terra como nas dimensões espirituais. Deus de amor, Pai. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, mas dai-nos o pão da alma. Esses esclarecimentos profundos, e não nos perdoai a todos, como também somos perdoados. E não nos deixeis, Pai de amor, cair nas malhas da materialidade, no orgulho, na vaidade, no egoísmo, na tristeza. Não nos deixeis, tirai-nos da vaidade, do orgulho, do egoísmo. Que possamos nos modificar, Deus de amor, que possamos nos modificar ainda nessa reencarnação, para o nosso próprio bem. Que assim seja. Amados, uma linda noite com Jesus, gratidão eterna. E eu tenho que falar, obrigado, Jesus, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Meu carinho, meu respeito, minha gratidão, meu tudo. Fiquem com Deus. Lembra daquela fala, hein? O mal não é o que entra, é o que sai. Trata bem todo mundo, gente. Trata bem. Trata bem. Fiquem com Deus. Amados.